irmão. E quando ele reconciliou, irmão, a Bíblia diz assim que nem um tempo na Bíblia houve melhor prosperidade naquele tempo, porque Deus ficou alegre nas duas cidades, unir as forças novamente. Só que o povo de Deus, irmão, tem um problema muito grande que até hoje é assim. Começa a prosperar na obra, dali a pouco vira um contra o outro, vira uma contra a outra, e de repente, irmão, vira uma bagunça a obra de Deus. Sabe o que aconteceu, pastor Gil? O pastor sabe muito bem, até mais do que eu, que Isaías começou a pregar a palavra falando assim, lá em Isaías capítulo 30, ai dos filhos rebeldes que pregam a palavra durante o dia, mas durante a noite vira as costas para o Deus que o chamou. Mas Deus vai ter um encontro com ele vai chacoalhar a figueira. Eu estou dizendo para você que está me ouvindo aqui essa noite, eu e você devemos entrar numa posição. Até uns dias atrás eu estava até meio enfraquecido, querendo olhar para o Egito. Deus chacoalhou a minha figueira e falou para mim assim: eu te chamei para pegar a palavra, eu te tirei do cárcere, te tirei do lago de choro, para você vir na minha presença e oferecer o pior para mim. Eu quero melhor, eu quero melhor. Deus está dizendo para você, aonde que está melhor que você preparou para ele, que você prometeu para ele, está querendo de você. Glória a Deus. Isaías falou assim, irmãos, lá no capítulo 9, a Bíblia diz assim que no dia, a profecia mais importante que Isaías fez, foi o dia que o tio dele morreu. Foi só o rei morrer. Isaías falou assim: chegou a minha hora de soltar a profecia que Deus colocou no meu coração fazia tempo. Isaías chegou e falou assim para a igreja: olha aqui, Deus me revelou para passar para a terra de Israel, que a partir de hoje, quando eu estava orando, eu estava olhando para o céu e orando, de repente eu vi um sublime trono, e lá estava sentado o Senhor acima do sublime trono. A Bíblia diz assim, não, que Isaías começou a contemplar aquela visão. Ele viu anjos para lá e para cá glorificando e exaltando aquele que estava sentado no trono. De repente Deus revelou para ele, igreja, falando para ele assim, dessa forma e dessa maneira, que quando, aleluia, eles estavam adorando, Isaías recebeu a profecia de Deus para falar para a igreja: ele vai se chamar Emanuel, ele vai ser príncipe da paz, ele vai ser o exaltador da terra. Algumas pessoas não entendem, irmão, mas Isaías já sabia que Jesus ia pisar nessa terra. Isaías já sabia que Deus ia descer aqui na terra na forma de homem para salvar a humanidade. E a Bíblia diz assim que Isaías começou no seu coração, falando assim: meu Deus, que tamanho de profecia que é essa? Quando eu falar para o povo que Deus, próprio Deus, vai descer aqui na terra, eles vão querer me apedrejar, vão querer me matar, porque aqui ninguém mais acredita. Se eu falar que Deus vai descer aqui agora, de repente, igreja, Deus falou assim: olha aqui, Isaías, lá no capítulo 9, você vai dizer para a minha igreja que ele será chamado Emanuel, ele vai ser o conselheiro da paz, ele vai ser o príncipe. Aí sabe o que o povo fez? O povo só queria as coisas boas. O povo começou a imaginar: nós vamos ter um rei muito forte, ele vai ser bonito, vai ser grande, vai ter dinheiro, ele vai ter riqueza, nunca mais Israel vai passar necessidade. Olha o que o povo começou a acreditar, igreja. Isaías falou: não é assim não. Ele vai ser sem formosura, ninguém vai dar nada para ele, ele vai ser ferido de Deus e oprimido. Mas o povo começou a pensar diferente. Eles não queriam acreditar que Deus ia vir, não, como uma pessoa pobre. Eles achavam que Jesus ia vir na terra como um rei forte. Eles pensavam que Jesus ia pisar nessa terra, igreja, e ele ia ser um homem muito rico, muito forte, e que Israel ia prosperar. Mas aí, irmão, lá no capítulo 53, ele falou assim para Deus: Senhor, mas quem que vai dar crédito nessa pregação na hora que eu começar a pregar? Ele mesmo perguntou para Deus, ele falou assim: a quem se manifestará o braço do Senhor? Aí, irmãos, eu começo a imaginar que foi tão difícil essa profecia que Isaías falou assim, porque ele foi subindo como um renovo, perante ele como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Irmão, enquanto o povo estava esperando um homem bonito, um homem forte, igual aquele homem do olho azul que eles colocam no quadro e fala que é Jesus, Isaías, irmãos, ele começou a falar assim para o povo: quando você olhar para ele, ninguém vai desejar, ninguém vai querer andar com ele vai ser tão desprezado que ninguém vai querer a amizade dele, ele vai ser uma pessoa que vai ser de poucos amigos, mas ele vai descer, ele vai descer. Sabe o que eu queria deixar para você nessa noite? Essa profecia ainda vai cumprir de novo, porque você pode até não acreditar, mas ele vai descer de novo.
olha no dia de hoje, cada gente não dá valor. Sabe por quê? Sabe o que Jesus falou para mim esses dias, pastor? Ele falou assim no meu coração. Sabe por que eu parei de operar milagre na minha casa? Porque é um contra o outro, a inveja tomou conta, um lá para subcamandarava sébia. Sabe o que Deus falou para mim, igreja? Deus começou a falar no meu coração. Muitas pessoas falavam assim: por que Deus não opera mais milagre na igreja? Eu falava: Deus, por quê? Deus falava para mim assim: sabe por quê, filho? Porque hoje em dia ninguém vem mais buscar milagre. Hoje em dia é um olhando para a roupa do outro. Hoje em dia é um crescendo o olho naquilo que Deus tem para outro. Hoje em dia, sabe o que acontece? Se um estiver pregando, o outro não fica feliz. Se uma estiver cantando, a outra acha que canta mais. Ei, Deus não quer isso aí na igreja, não. Deus está querendo a união. Deus está querendo a união do povo. Para subir com a mão da rama séria. A Bíblia diz assim que Paulo, ele foi informado. Chegou uma irmã em Paulo e falou: Paulo, se eu fosse você, eu ia correndo lá na igreja de Coríntio, porque está um falando que agora vai servir somente quando o Apolo for pregar, e o outro está falando que quando você for pregar, aí ele vai dar crédito, e o outro está falando que é de Cristo. Paulo deu uma olhada para a igreja e falou assim: Paulo, eu acredito, irmãos. Ele subiu em cima de púlpito e falando assim: igreja, foi eu que morri por você na cruz? Ou foi Apolo que subiu até o Gólgota e morreu de braços abertos para mim e para você? Ou foi Cristo que carregou a cruz até a última gota do teu sangue? Ele começou a divertir a igreja, Lucas. Ele começou a falar para a igreja assim: olha aqui, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu gostaria de dizer para você: o pastor faz, eu posso ajudar a regar, mas quem dá o crescimento para a igreja é o Senhor da glória. Se não for Deus aqui na igreja, ninguém prega, ninguém canta, ninguém faz nada aqui na igreja. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele nessa noite. Glorifique o nome dele por esse momento aí, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, eu ainda nem comecei a pregar aquilo que eu queria. Vou começar agora, sabe por quê? A Bíblia diz assim que quando o povo começou a esperar um homem bonito, um homem forte, a Bíblia começa a falar para mim e para você que Isaías, ele começou a preparar o caminho para Deus. Só que Isaías incomodou tanto o povo, que a Bíblia diz assim que o rei Manassés mandou um segurar as mãos de Isaías, outro segurar os pés, e veio um e cerrou ele no meio. A Bíblia diz assim que por causa das profecias de Isaías, ele foi cortado no meio. Olha aí para você ver, irmão, hoje em dia ninguém é cortado no meio mais, ninguém perde a cabeça mais. Você tem liberdade para pregar, tem liberdade para cantar, e hoje em dia nós estamos dentro da igreja, a gente só quer o melhor, a gente só quer o melhor para nós, irmão. Quando Deus dá o pior, a gente começa a murmurar: eu não vou vir mais para a igreja, eu não vou pregar mais, vou sair da mocidade, que eu vou dizer a verdade, não quero nem saber mais de ciclo de oração. Eu queria dizer para você nessa noite: se Deus olhasse para mim e para você e falasse assim: eu não quero mais saber do evangelho, não quero mais saber do ciclo de oração, o que seria de mim e o que seria de você? Mas a Bíblia diz assim que Ele é rico em misericórdia, a Bíblia diz assim que Ele é grandioso em perdoar, irmão. Nessa noite eu acredito que lá no céu Ele está com os ouvidos assim, ó, para mim e para você, atento àquilo que eu e você estamos falando. Quem sabe, irmão, lá dentro da tua casa alguém precisa de um milagre, alguém precisa de uma transformação. Enquanto você está aqui na igreja, Ele está trabalhando lá na sua casa. Você está aqui, irmão, chorando na igreja, pedindo milagre. Só que você não sabe de uma coisa: enquanto você está aqui sentado na igreja, Jesus já está abrindo uma porta para você passar e fora. Ele já está entrando com a providência. Sabe de uma coisa, Eula? Muitas pessoas podem até olhar para você, pode até não dar nada, mas sabe, Deus está mostrando para mim que quando tu louva, Ele aquieta o céu, e o teu louvor chega como um cheiro suave na presença dEle. Ele está mandando dizer para você: não para, porque eu te escolhi e vou eu fazer na tua vida aquilo que prometi. Mas ai de ti se sair da minha posição, diz o Senhor, porque aonde eu te coloquei, diz Deus, não quero que arrega os pés, porque grande vai ser daqui para frente, porque daqui para trás eu já me esqueci, diz Deus. Daqui para frente vou eu fazer algo na tua vida, que quando alguém olhar, ninguém vai falar assim: foi a eu ou não, vai ter que dizer: Deus, e é Deus na tua vida, diz o Senhor. É Deus. Aí, igreja, Jesus, por causa da profecia de Isaías, ele nem tinha nascido ainda, ele já era perseguido. A Bíblia diz assim que quando a mãe de Jesus estava grávida pelo dom do Espírito Santo, a Bíblia diz assim que Herodes já pensou assim no seu coração:
Está todo mundo falando que vai nascer um rei, ele vai tomar o meu reinado, eu vou perseguir ele ainda nem nasceu, mas eu vou começar a perseguição, eu vou mostrar para ele que quem manda aqui é eu. Irmão, Jesus não tinha nem nascido ainda, irmão Ricardo, e o diabo já estava colocando no coração de Herodes que ele ia reinar, que ele ia tomar terra, que ele ia abençoar, que ele ia derramar no poder uma glória tão grande na terra. Só que eles pensavam assim, enquanto ele ainda é uma criança, eu vou aproveitar, porque criança, irmão, é diferente. Você lembra de uma passagem que fala que quando Jesus estava pregando, de repente alguns discípulos falaram assim para as crianças: olha, tia quieta, porque o mestre está pregando. Fica quieto, você não pode ficar correndo para lá e para cá, você não pode vir aqui na frente. As crianças queriam chegar perto de Jesus, Fabiano. E quando elas queriam chegar perto de Jesus, eu imagino Pedro chegando e falando assim para as crianças: fica quietinha, deixa o mestre pregar. Jesus falou assim: Pedro, se eu fosse você, eu fazia igualzinho essa criança. Porque a criança, irmão, se você dar uma beliscada nela aqui agora, advertir ela, daqui 5 minutos ela está perto de você de novo para receber carinho. Jesus falou assim: a criança ela não tem maldade, a criança ela não tem mágoa de ninguém. Ei, Jesus falou assim: para entrar na minha presença, para chegar no céu comigo, para entrar na minha graça, na minha glória, tem que se fazer criança de novo. Sabe por quê, pastor? Criança não fala mal de ninguém, criança não faz fofoca de ninguém, criança não deseja mal de ninguém. Criança, igreja, só quer festejar, só quer bater palma, só quer adorar. Se eu fosse você, eu se fazia como criança. Apóstolo Paulo falou assim: ei, quando eu era criança, eu fazia coisa de menino, mas agora eu cresci, já não faço mais. Mas irmão, algumas pessoas via Paulo pregando e falavam assim: é mais um menino. Ele falou assim: alguém pode pensar que meninice, mas enquanto eu estou aqui pensando que eu sou uma criança na obra de Deus, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu vou levar a palavra aos 4 cantos da terra, e alguém vai ter que olhar para a minha vida e falar assim: verdadeiramente Deus é na vida dele. Glória a Deus. Paulo pensou assim, igreja. E a Bíblia diz assim que quando Jesus nasceu, o diabo já deu um jeito de colocar no coração de algumas pessoas de perseguir ele. Só que Jesus foi crescendo igual uma criança normal. A Bíblia diz assim que quando ele completou 12 anos de idade, a Bíblia diz assim que ele fez alguns milagres, apareceu em algumas festas, depois ele sumiu. E quando ele completou 30 anos, igreja, aí ele apareceu. Só que Jesus não é egoísta igual eu e você pensamos, não. Lá em Filipenses capítulo 5, a Bíblia diz assim, que lá no céu, ele falou assim: Pai, eu mesmo vou lá na terra, vou vestir de carne, de osso, de sangue, e vou mostrar para o homem que tem como viver na terra uma vida de santidade e subir aqui para o céu. A Bíblia diz assim que ele começou a andar na terra. Irmão, quando Jesus fez 30 anos, irmão, ele mostrou para mim e para você que ninguém faz a obra de Deus sozinho, que não adianta pensar que é só você que prega, você que canta, você que faz. Ele falou assim: não, eu preciso juntar 12 pessoas para me ajudar a fazer a obra, porque sozinho, igreja, ninguém faz nada para Deus. Tem tanta pessoa, irmão, na nossa vida, a gente encontra, a gente vê. Jesus falou assim: nessa terra tereis aflições, só que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus venceu o mundo, irmão Marcelo. Jesus venceu o mundo. E se eu e você estivermos junto com ele, a gente vai vencer também no nome de Jesus. A Bíblia diz assim que de repente Jesus começou a fazer a sua obra. Ele começou a pescar algumas pessoas. Eu fico imaginando o jeitão de Pedro. Quem sabe a hora que Pedro estava ali pescando, Jesus chegou ali e falou assim: rapaz, você não quer ser pescador de homens, não? Quem sabe Pedro, ele não pensou assim, mas quem sabe se ele pensasse e falasse assim: quem será que é esse rapaz? Nem conheço ele, nem sei de onde que ele veio, e vem falando para mim se eu quero pescar homem. Quem sabe Pedro estava o dia inteiro lá pescando, irmãos, cansado. Aí Jesus chega e fala assim: vem fazer a minha obra, vamos pescar homens para a obra de Deus. A Bíblia diz assim que ele não questionou, ele não murmurou, ele foi. Jesus começou a fazer a obra. Aí, irmãos, quando Jesus estava prestes a completar com a obra, ele chega nos seus discípulos. Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha curado a sogra de Pedro, tinha ressuscitado Lázaro. A Bíblia diz assim que ele tinha feito tantos milagres. Algumas pessoas que não enxergavam passaram a enxergar, algumas pessoas que não falavam passaram a falar, alguns cegos que não enxergavam enxergaram. A Bíblia diz assim que aqueles leprosos foram curados. E Jesus, irmãos, aonde ele ia, todo mundo sabia que ele era filho de Deus. Mas o diabo, irmão, estava trabalhando de uma forma tão grande para impedir a obra de Jesus. Tem gente que pensa que o diabo planejou de tudo para Jesus ser morto. Não, irmão,
aleluia. Aí Jesus, com a sua liberdade, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, com a sua temperança, a Bíblia diz assim que Jesus foi fazer uma obra na terra. E a Bíblia diz assim que algumas pessoas, irmãos, sabe quem que condenou Jesus? Sabe quem que começou a perseguir Jesus? Não eram os assírios, não eram os babilônios, não eram os egípcios. Quem começou a perseguição de Jesus, sabe quem que foi? Foi o próprio povo dele. Foi o povo de casa, irmão. A Bíblia diz assim que tinha um homem na Bíblia chamado Gamaliel e um homem chamado Caifás. Eles eram sacerdotes. Eles tinham direito no manto, na ordem de Jesus. Eles tinham direito naquele momento ali de estar pregando uma palavra, ensinando o povo. Mas quando Jesus apareceu, irmão, pregando a palavra, esses dois homens começaram a perseguir Jesus. Começou a fazer, irmão, um reboliço tão grande, colocar no coração do povo, que ele estava dizendo que era filho de Deus. Realmente ele era filho de Deus. Mas naquele tempo, quem falasse que era filho de Deus estava blasfemando contra o rei e contra Deus. E a Bíblia diz assim que Jesus pregou, ele fez todos os propósitos. Mas aí, irmão, sempre tem alguém fraco no nosso meio. Sempre tem alguém que, se a gente não der a mão para ele, se a gente não colocar as mãos sobre ele e falar assim, irmão, eu vou te ajudar, aí ele começa a se enfraquecer, ele começa a afastar. Judas começou a ter uma fraqueza. Ele pensava assim no seu coração, eu estou ajudando aqui o mestre, mas se aparecer dinheiro, alguma coisa, eu vendo ele. A Bíblia diz assim que Judas, irmãos, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Fala para mim nessa noite, por quanto é que você tem vendido Jesus? Deus. Tem gente que vende Jesus por causa de novela. Tem gente que fala assim, eu queria tanto uma libertação para minha família, irmão Ricardo, mas aí no culto de libertação não vem. Tem gente que fala assim, eu queria tanto que Jesus usasse o meu filho na mocidade, mas só que a mocidade está aí faz tempo que não coloca o filho. Ei, Jesus está dizendo para você, filho, quantas oportunidades, vai ficar até quando? Jesus está voltando e ele está precisando de você. A Bíblia diz assim, irmão, que naquele dia ele vai abrir 2 livros, o livro da vida e o livro da obra. A hora que ele abrir o livro da vida, seu nome pode estar lá, mas a hora que ele abrir o livro das obras, ele vai falar assim, ei, o que você tem feito para mim na terra? O que foi a tua vida? Como que você andou? Qual que foi teu ministério? Ah, Senhor, eu preguei para arrebentar. Ah, Senhor, quando foi os louvores que eu louvei na igreja? A igreja inteira chorava. Jesus falava assim, mas e as almas? Deixa eu dar uma olhada na tua mão. Tem gente que fala assim, irmão, que as obras nossas, Jesus, tem gente que fala, Senhor, que volta a vida é um homem segundo o coração de Deus. Tem gente dentro da igreja que fala assim, Deus conhece o meu coração. Só, irmão, que Jesus não está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Ele está preocupado com tudo que você faz. Mas tudo aquilo que nós fazemos, irmão, a Bíblia diz assim que fica gravado na nossa mão. Fica gravado na palma da nossa mão. Aí sabe o que acontece? Jesus, ele chega lá na cruz do Calvário. E de repente a Bíblia diz assim, irmão, que ele, quando foi para ele ser morto, ele estava lá crucificado. Quem sabe ele olhava lá no meio da multidão e ele via Pedro se escondendo, negando ele. Quem sabe ele falasse assim, onde que está Lázaro agora que eu ressuscitei? Jesus dava uma olhada e não via ninguém. Só escutava alguém falando assim, crucifica ele. Ele é blasfemador, blasfemou contra Deus, blasfemou contra o rei, blasfemou contra o povo, ele é digno de morte. Irmão, a Bíblia diz assim que ele veio trazer a vida. Isaías mesmo falou, não, Jesus veio quantos anos depois de Isaías? Isaías estava dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pesada foi aquela cruz que ele carregou. A Bíblia diz assim que aonde Jesus passava, uma nuvem, irmãos, eu acredito, uma nuvem lá do céu passava sobre ele. Eu imagino que quando Jesus estava indo, levando a cruz do Calvário, eu imagino aquele sangue ficando nas ruas de Jerusalém, e Jesus falando assim, eu vou chegar lá, eu vou gravar essa cruz, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Você pensa que a prova que você passa é maior do que Jesus passou? Irmão, a hora que Jesus foi preso, a primeira coisa que fizeram com ele foi amarrar ele. Deram uma chicotada assim nele, assim, que arrancava, a Bíblia diz que arrancava pedaço da sua costela. O chicote, irmão, que açoitaram Jesus, a Bíblia diz assim que tinha pedaço de osso e pedaço de ferro. A hora que batia, arrancava pedaço de carne de Jesus. Aqueles homens que estavam ali batendo em Jesus, ele não era tudo conhecedor da palavra, sabia que ele fez a obra. Até mesmo um guarda, irmão, até mesmo um dos guardas
guarda que quando foi prender Jesus, aí Pedro cortou a orelha de Jesus, Jesus foi lá e colocou a orelha dele no lugar, e naquele momento eu imagino que até ele estava lá batendo em Jesus. Verdade. A Bíblia diz assim, igreja, que Jesus estava lá sendo espancado, sendo macetado pelos homens. O sangue de Jesus corria, irmãos, naquele lugar. Eu imagino a mãe de Jesus olhando para ele e falasse assim: meu filho, quantas vezes eu falei para você? Alguém olhasse e falasse assim: olha lá a mãe dele lá, ó, ele está apanhando na vida, está passando prova, a mãe dele está lá chorando. Quantas vezes alguém olha para a tua vida e fala assim: olha o jeito que está a vida dele, olha o jeito que está a vida dela. Mas Jesus tem uma obra muito grande, irmão, na minha e na sua vida. A Bíblia diz assim, irmãos, que eles fizeram uma coroa de espinhos. A Bíblia fala, a Bíblia não está escrito, mas alguns estudiosos falam. Ouvi até o pastor Gil dizer que eram quase 3 centímetros, irmãos, os espinhos que eles cravaram na cabeça de Jesus. A Bíblia diz assim que eles colocaram uma coroa na cabeça de Jesus, uma coroa de espinho. A Bíblia diz assim que ele começou a andar nas ruas de Jerusalém com uma roupa salpicada de sangue. Ele começou a carregar aquela cruz, irmão, nas costas. E quando ele chegou lá no Gólgota, a Bíblia diz assim, irmão, que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás. Mas quando Jesus chegou lá, irmão, aquela cruz era maior do que o corpo de Jesus. Quando eles ficaram cravos nas mãos de Jesus, a hora que foi ficar do outro lado, tiveram que esticar, porque o braço de Jesus não chegava, irmãos, aonde que era o lugar. Eles quebraram o braço de Jesus. Ficaram, irmãos, os cravos em Jesus. Ficaram os cravos nos pés de Jesus. A Bíblia diz assim que eu imagino, irmão, eu imagino Deus olhando de lá do céu e falando assim: olha só, eu enviei a salvação, enviei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio povo está matando a salvação na terra. E de repente, irmãos, Jesus olhava para Deus questionando aquilo. Jesus falava: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Olha para você ver, irmão. Se hoje em dia alguém afrontar a gente, a primeira coisa que a gente faz: Senhor, toma conta da vida desse desviado. Não, Jesus falou diferente. Ele falou: Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe nem o que ele está falando e nem o que ele está fazendo. Jesus, glória a Deus. Foi tremendo, irmãos. A Bíblia diz assim que Jesus, quando estava lá de braços abertos na cruz, um dos ladrões que estava à sua esquerda falou assim: ei, você está falando para todo mundo que você é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Salva eu e salva você. Você não é capaz de salvar nem você mesmo. Jesus, quem sabe Jesus desse uma olhada para ele, irmãos, e não respondeu nada. A Bíblia diz assim que o ladrão que estava à direita de Jesus falou assim: Senhor, eu acredito que você é filho de Deus, eu acredito que o Senhor tem poder. Eu sei que quando o Senhor entrar lá no seu paraíso, eu só gostaria de te pedir uma coisa: lembra de mim, Senhor. Jesus falou para ele: filho, ainda hoje, quando eu entrar no meu paraíso, tu entrarás comigo. Tu vai entrar comigo. Irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus, ele morreu. Ele foi furado aqui do lado, como foi falado ontem aqui. Uma cruz, uma coroa de espinho foi pregada na sua cabeça. Ele não tem nenhuma dessas marcas até hoje. A Bíblia diz assim que quando ele apresentou para os seus discípulos, a única marca que ele tinha no corpo era nas mãos. Sabe o que é isso aí? Porque as nossas obras, irmãos, elas estão gravadas na palma da nossa mão. Quando você chegar diante de Deus naquele dia, Deus vai falar assim: dá aqui a sua mão, deixa eu dar uma olhada, o que você fez para mim? A Bíblia diz assim que o livro das obras será aberto, mas as nossas obras estão gravadas na palma da nossa mão. Quando Deus olhar para a tua mão e falar assim: deixa eu ver o que você fez. A Bíblia diz assim que Ele vai colocar eu e você sobre uma balança. E ai de nós se Ele achar falta, igreja. Agora responde para mim uma coisa. Ele falou assim para os seus filhos, para os seus discípulos: eu estou indo para o Pai, eu vou enviar o outro Consolador. E quando esse outro Consolador descer, esteja em Jerusalém, porque lá no alto vocês serão revestidos com o poder e com o fogo do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus subiu e Ele está lá. Em Atos, irmãos, a Bíblia diz assim que nem Jesus Cristo sabe o dia que Deus vai ordenar a volta dele. Nem Ele sabe, igreja.
Porque ele falou para os seus discípulos assim: está estabelecido somente ao Pai saber o dia e a hora que eu vou voltar. Agora fala para mim uma verdade, irmãos. E se Jesus voltasse agora? Será que você está em dia com a tua esposa? Será que você está em dia com o teu esposo? Será que você está em dia com Deus? Será que dentro da igreja nós temos vivido da mesma maneira? Será, irmãos, que quando a gente dá a paz do Senhor para o irmão, a gente está dando a paz de verdade? Glória a Deus. Será que quando a gente chega na presença de Deus, a gente fala Senhor? Porque a gente tem 365 dias por ano, 364, irmão. A gente chega aqui e fala: Senhor, eu quero, me dá, eu quero agora, não quero saber de nada, é hoje que eu quero, senão eu saio. E um dia, irmão, se for muito, um dia a gente chega aqui no culto e fala: Senhor, hoje eu vim só para te agradecer por aquilo que o Senhor fez o ano inteiro na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Está faltando menos de um mês. Está faltando um mês mais ou menos para acabar o ano. Eu gostaria de dizer para você: nós servimos um Deus de promessa, um Deus de verdade. Nós servimos um Deus, irmãos. Quem sabe Ele fez uma promessa para você. Quem sabe Ele te fez uma promessa no ano de 2015, que Ele ia te abrir uma porta, que Ele ia te preparar algo, e você está esperando até hoje. Aí você está falando no seu coração: Senhor, está faltando só 20 dias, 25 dias para acabar o ano, e até agora o Senhor não respondeu a promessa que o Senhor me deu. Jesus está mandando dizer para alguém aqui essa noite: pode faltar 10 segundos para virar o ano. Se eu falei para ti que vai ser em 2015, eu vou operar um milagre. E o meu Desse jeito aí, Jeová. Senhor. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a gente é insuportável. Crente é insuportável, irmão. Só que eu aprendi uma coisa, irmã Marcelo. Quando alguém começa a falar da nossa vida, quando a gente está incomodando alguém, é porque Jesus está usando. Eu aprendi isso aí. Antes, eu ficava bravo, eu queria sair, eu queria olhar para trás, eu queria parar com tudo. Mas aí sabe o que acontece, mano? Quando alguém está falando da sua vida, quando alguém está dizendo que você não presta, quando alguém está dizendo que você não vai dar certo, quando alguém está dizendo que nada na tua vida vai concretizar, é porque Jesus está trabalhando. Se você está incomodando alguém, é porque Deus está te usando, é porque Deus tem uma promessa selada sobre a tua vida. O inimigo pode dizer que você não vai, o teu marido pode dizer que você não vai, a tua esposa pode dizer que você não vai, até mesmo na igreja você pode ouvir que você não vai chegar. Mas se Deus prometeu para você, pode te levantar gigante, pode se levantar cobra, pode se levantar leão, pode se levantar mar. Jesus vai abrir e você vai passar. E a hora que você chegar lá, você vai lembrar que Ele é na sua vida. E sabe o que Jesus manda dizer para você, irmão? Muito tem sido as vezes que Ele tem falado contigo. Ele tem olhado para a tua vida lá no céu. Ele sabe tudo que você precisa. Ele manda dizer: Ele tem uma obra tão grande na tua vida. Ele sabe lá para súplica, manda raba séria. Quanto tem sido as vezes que o Senhor tem dado livramento dentro da tua casa. Ele está abrindo as portas para o seu. Mas Ele manda dizer: filha, o teu coração é meu. É nele que eu moro. É Ele que eu quero limpar. É nele que eu quero entrar. Jesus manda dizer: filha, eu tenho um projeto de salvação dentro da tua casa. Eu tenho algo contigo na face dessa terra. E Ele manda dizer para ti: irmã, não vai demorar muito não. Ele vai operar um milagre. Ele vai salvar a tua família. Ele vai te salvar e vai mostrar para você que Ele não te esqueceu. Sempre alguém olha para a nossa vida e fala assim: aí ó, agora está lá na igreja pregando, agora está lá na igreja falando de Deus. Antes era aí ó, um traficante, era ladrão, agora está lá com o microfone na mão. Eu gostaria de dizer: não, eu estou aqui porque Jesus me arrancou da mão de Satanás e colocou para pregar a palavra. Eu vou entregar o microfone para o pastor, mas preciso dizer para você: muitas pessoas aqui não sabem, mas teve um dia que eu estava lá dentro da casa da minha mãe, quando eu morava lá com ela. Eu falei assim no meu coração assim: será que um dia? Porque muitas pessoas que passavam na rua da minha casa sabiam, irmãos, que eu sempre dei ouvido para a palavra de Deus. E eu falava assim no meu coração: será que um dia Deus vai ser misericordioso? E se um dia Deus for fazer a obra na minha vida, eu quero que Ele salve toda a minha família. Eu quero que Ele entre com a providência, porque eu não quero ir para a igreja sozinho, eu quero minha família inteira. Irmãos, sabe por que eu gosto do pastor Gil? Por causa da insistência dele. Não estou puxando o saco, não. Ele sabe que é verdade. Um dia eu estava sentado lá na minha casa.
Tinha uma sacola de droga em cima da cama, arma, tinha tudo ali em cima da cama. De repente eu escutei chamar lá no portão: ô irmão Lúcio. Aí minha mãe falou: Evandro, eu já corri lá pro banheiro, porque eu sabia que ele ia querer orar para mim. Eu já corri lá pro banheiro para tomar banho. Falei assim: pelo menos eu estando aqui no banheiro, eu vou demorar aqui debaixo do chuveiro e esse rapaz vai embora. E eu estava lá tomando banho, só que ele não ia embora. Aí eu falei assim no meu coração, assim: então eu vou sair rapidinho por trás aqui, dou a volta lá no portão de trás. Aí ele, enquanto ele está aqui na sala, eu puxo dele e vou embora. A hora que eu saí, o Gil estava tomando um café em cima da laje. Não tinha jeito de eu fugir para lugar nenhum. Ele falou: irmão, vim aqui fazer uma oração para você. Você aceita? Eu falei: então eu quero, pastor. Bem-aventurado fui eu naquele dia de deixar ele orar por mim. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e profetizou uma coisa. Ele falou assim para mim, não esqueça até hoje não. Você pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, você pode tentar de várias maneiras fugir da obra de Deus, mas Deus tem uma obra na tua vida e Ele vai te colocar para pregar a palavra. Ele vai fazer de você um pescador de alma. Ele vai fazer de você um pregador da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Eu dei crédito, irmãos. Só que eu não dei ouvido enquanto era tempo. Eu precisei passar por tudo que eu passei. Hoje, irmãos, eu fico feliz. É difícil a minha mãe vir aqui fazer visita na igreja, mas quando a minha mãe chega aqui, o maior agradecimento que eu tenho, irmão, é quando eu olho para Deus assim, eu falo: Senhor, muito obrigado. Quando eu estou aqui com o microfone na mão, que eu dou uma olhada na minha mãe sentada na cadeira, eu vejo o olho dela brilhando, ela falando assim: o meu filho ficou 6 anos atrás das grades, ficou preso, perdeu o tempo da vida dele, mas ele está em cima do púlpito pregando a palavra. Sabe o que eu falo, igreja? No meu coração, eu agradeço tanto a Deus, porque eu começo a olhar para ela e falo assim: Jesus, como o Senhor é bom, porque eu estava lá preso, o Senhor foi trabalhando hoje, graças a Deus, irmão. A minha família inteira está na presença de Deus. Uns está mais devagar, mas está na presença de Deus, igreja. Isso aí é exemplo para você. Quem sabe você está aqui, alguém da tua família ainda não aceitou Jesus, mas Jesus vai salvar todo mundo. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus, igreja.